Essa imagem de mim, entre aspas, me satisfazia, e não apenas superficialmente. Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não ser me acumulava toda. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, então não ser era a minha maior aproximação da verdade. Pelo menos eu tinha o lado avesso. Eu, pelo menos, tinha o não, tinha o meu oposto. O meu bem eu não sabia qual era. Então vivia com algum pré-fervor o que era o meu mal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão, do canal Nossa Língua, e eu estou aqui hoje para falar de Clarice Lispector. Sim, hoje, dia 10 de dezembro, comemora-se o centenário de Clarice Lispector. Se ela estivesse aqui viva, ela estaria completando 100 anos. E essa autora é como mergulhar no oceano de sentidos. Entender Clarice Lispector, muitos acham que é para poucos, mas eu diria que Clarice é um mergulho dentro de si mesmo. Por que falar de Clarice? Clarice, ela é tão enigmática, é uma autora tão completa, é uma autora com tanta coisa para se descobrir, que qualquer coisa que eu fale aqui de Clarice Lispector é muito pequeno diante da grandeza que ela foi. Clarice saiu da Ucrânia, bebezinha ainda, junto com a família, e chegou aqui no Brasil. E é como se ela fosse, né? E eu diria que ela é parte aqui deste Brasil tão complexo que Clarice conseguiu trazer para as obras dela. Você querer entender as obras dela, você precisa mais de uma leitura. Então não pense que fazendo apenas uma leitura de qualquer obra dela, sejam contos, sejam romances, você vai entender essa autora, porque você não vai entender, né? Por mais experiência que você tenha. Então, ler Clarice é se debruçar nas obras dela e buscar respostas para muitas coisas. É assim que eu vejo Clarice Lispector. E o conselho que eu dou para aqueles que ainda têm receio de ler Clarice e não entender nada, comece pelos contos. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu trouxe um conto dela que se chama Restos de Carnaval, que está numa obra dela chamada Felicidade Clandestina, que tem vários outros contos assim de profundidades muito grandes. Eu trouxe aqui 2 livros para apresentar também para vocês. O livro dela mais vendido até hoje é A Hora da Estrela, que é um livro que é muito pedido em vestibulares, então para quem vai prestar vestibular precisa conhecer A Hora da Estrela, precisa conhecer a personagem que ela traz assim com tanta complexidade, que é a Macabea. Então, para quem não conhece A Hora da Estrela, fica aí o convite. Eu não tenho aqui o livro para mostrar para vocês, mas vou deixar a capa aqui. E o link aqui embaixo para quem quiser adquirir a obra pela Amazon. A Amazon está com promoções muito boas de livros. E eu vou deixar os links das obras que eu falar aqui para quem quiser adquirir e começar aí a ler, conhecer quem foi essa grande autora, Clarice Lispector. Vocês ainda vão ouvir falar muito, porque essa é uma mulher que estava à frente da sua época. E nós estamos falando de uma autora aí que foi uma das mais importantes do século XX. E nós estamos descobrindo cada dia coisas mais ainda à frente, né, da nossa época, que Clarice já trazia nos seus livros. Então, como eu disse, conhecer Clarice Lispector é um mergulho dentro de si mesmo. E ela vai trazer temáticas aí nas suas obras que são temas do dia a dia, do cotidiano. Talvez por isso nós nos identifiquemos muito com ela. E aqui eu vou trazer para mostrar para vocês A Paixão Segundo GH. Essa obra aqui, inclusive, tem no canal, deixei aqui, fiz um vídeo sobre este livro e foi um livro que me marcou muito. É um mergulho este livro aqui. Por quê? Porque tem momentos ali, tem um momento, o que eu diria que é o ápice da obra, que é o momento em que ela come uma barata e, logicamente, né, de forma metafórica, mas este momento que ela come essa barata é como se fosse um mergulho dentro de si mesmo, de se conhecer, de se autoconhecer e de imaginarmos aí que ser humanos somos nós.
Então fica aí este convite para vocês lerem esta obra aqui, A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Outro aqui, que foi a primeira obra que eu adquiri quando eu estava na faculdade, foi esta daqui, Perto do Coração Selvagem, e ela inclusive vai trazer aqui atrás algumas frases, né, bem marcantes. Vocês sempre vão se deparar com frases de Clarice. Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa todo o entendimento. E aqui nesta obra, Perto do Coração Selvagem, né, ela traz até aqui, é o frasco de essências da obra dela. A maturidade e as experiências da autora misturaram-se a ele e diluíram-se, refinando seus temas e personagens que se prolongam em livros posteriores. Ela tem aqui na orelha da capa, né, do livro. Poucos livros na história da literatura conseguiram fixar de maneira tão maravilhosa as reações mais íntimas de um ser humano ao impacto do mundo sensível. Joana, a primeira personagem feminina de Clarice, não tem rosto. Dela se conhece não o perfil, mas as alegrias, não a história, mas a memória. Joana, desde pequena, é uma alma atribulada, convivendo com o invisível, cria em torno de si uma camada impenetrável de incompreensão que a afasta de gente comum. Longe das mulheres que se aquecem entre quatro paredes, ela corre no encalço do selvagem coração da vida. Mais do que uma mulher, mais do que um ser humano, Joana busca ser parte de um todo, como se viver fosse manter-se na vibração própria à experiência mística. A capacidade de Clarice de penetrar o mistério da alma feminina nas suas relações com o universo e com os homens faz de Perto do Coração Selvagem uma fonte permanente de surpresas e deslumbramentos. Consagrado em sucessivas edições, este romance estreia de Clarice Lispector continua a atrair gerações de leitores que se descobrem a cada página e em cada linha, cotejando com a própria vivência as reações fulgurantes da personagem, envolta na tessitura a um tempo encantado, a um tempo encantadora e dolorosa de suas paixões. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem essas obras aqui. E vamos lá então, eu vou trazer aqui o conto dela, Restos de Carnaval. Volto a dizer que é um conto que está dentro da obra dela, que se chama Felicidade Clandestina. Então vou deixar a capa aqui para vocês. De repente, se quem quiser adquirir, acessem os links que estão aqui, que é muito importante para o canal, tá bom? Vamos lá então. Não deste último carnaval, mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval, até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada, do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então, e economizava-as com avareza para durarem os 3 dias. Um lança-perfume e um saco de confete. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério.
até meu susto com os mascarados, pois era o essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança, mas eu pedi a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto, e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias ainda, minha irmã cedia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha, e o nome da fantasia era no figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu. Por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa, com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas Deus nos ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, um único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem, mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas eu já perdoei. No entanto, esse eu não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha mãe me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade,
cobriu meus cabelos, já lisos, de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Veja a profundidade deste conto. Clarice, ela morreu com 57 anos em 1977. E como eu disse, se ela estivesse aqui, talvez ela teria deixado muito mais obras belíssimas como ela deixou. E fica aqui então todo esse reconhecimento por essa autora, que tem muito a nos dizer. Então fica o convite para que vocês possam ler. Eu vou deixar aqui embaixo o link das obras que eu apresentei aqui e convido a vocês a mergulharem no mundo de Clarice Lispector. Então, um beijo grande para vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.